dois times chamam a atenção de ninguém. Olá, muito bom dia para você, amigo e amiga da TV Pantanal. Estamos chegando, está no ar mais uma edição do Pantanal nos Esportes. Mais uma vez nesta quarta-feira com você, dia 4 de março. Março começando e você continua com a gente. Primeiro, já adiantar meu muito obrigado pela sua companhia e agradecer a sua participação, porque eu sei que você vai participar hoje no WhatsApp, viu? Já tá na sua tela, tá aqui embaixo. 659-9694-3737. Quer que eu repita? Mais lento um pouquinho? Eu faço. 659-9694-3737. E você vai falar o que com a gente hoje? O que você quiser, claro. Mas hoje a gente tem a vitória do Botafogo. Vitória não, empate do Botafogo pra gente falar na pré-Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. Empate em 1-1. Tem a grande final do Campeonato Paulista, que o senhor João Neto está deveras animado. Já já ele vai passar toda a animação dele para falar de Novo Horizontino e Palmeiras. Hoje, Palmeiras e Novo Horizontino na Arena Barueri. E também a dança das cadeiras dentro do Campeonato Carioca. Nos Cariocas estão mudando de técnico. Tem o Renato Gaúcho chegando no Vasco. Leonardo Jardim sendo trocado aí pelo Cruzeiro para comandar o Flamengo agora. Treinou o Cruzeiro ano passado, agora vai treinar o Flamengo. E claro, o nosso Dourado, o nosso Cuiabá representando o Mato Grosso hoje na Copa do Brasil, com 8 reforços desde a queda para o Sport Sinop no campeonato estadual, viu? Muita coisa pra gente falar hoje, então vamos apresentar a bancada que tem um componente a mais, um componente diferente, que é o Lucas Orione. Muito bom dia para você, já começando com a novidade. Tá tudo bem, Lucas? Bom dia, Manfred. Tudo ótimo, né? Uma alegria estar aqui com os amigos, entre amantes do futebol. Tô animadíssimo, né? Para comentar essa final do Paulista empolgante, né? Envolvendo dois times gigantescos. Sim. Não, seja sincero, você estava lembrando que tinha final do Paulista hoje? Tava. Você jura? Certeza. Você jura que você estava lembrando? Ou você viu a pauta do programa e estava escrito final do Campeonato Paulista? Sendo sincero, eu vi a pauta do programa. Aí eu me lembro, nossa, hoje tem Campeonato Paulista. O João Neto tanto não liga que a primeira coisa que ele falou quando ele entrou no estúdio foi da final do Paulista, né? Foi a primeira coisa que você falou, João. Porque eu tive tenho essa certeza conversa. que Eu tive essa o conversa. São Paulino, com... o corintiano, o santista talvez não esteja tão animado, mas o torcedor palmeirense está. Você não tá na... Vocês dois não estão animados. Vocês não estão na final. Que cara de Como pau, que vai não. ficar animado? Por que você estaria animado, João Neto? Bom dia. Seu time não tá na Eu final. gosto de futebol. Ah, sim. Ano passado, na final Palmeiras e Corinthians, eu fiquei animado para ver. Eu duvido que você vai ver Inclusive- Cruzeiro e Atlético Mineiro na final do Inclusive, Mineiro. o Eu segundo duvido. jogo da final foi, eu não vou lembrar se foi no dia exato do aniversário dela, que é dia 27 de março, no ano passado. Mas o segundo jogo da final foi no dia do aniversário da minha prima, Rafaela Dorileu. Eu assisti o segundo jogo da final no celular no aniversário dela. Você vê como que ano passado eu estava animado pra final, uma final que chamava atenção. Mas Palmeiras e Novo Horizontino não tem ninguém lembrando. Você vai... Desculpa falar a verdade, trazer a Não, você é realidade chato aqui, pra cara. A tia Leila não liberou o Rômulo, né? Aí o jogo Sem Perdeu a graça. gracinha. sem graça, né? Mesmo horário, Santa Catarina e Cuiabá. Palmeiras e Novo Horizontino, você vai assistir qual, Davi Navarro? Bom dia. Bom dia Manfra, bom dia Lucas, João Neto, pessoal que está acompanhando a gente em casa. Bom, hoje em dia, como a gente tem internet, né? Vai Eu vou assistir ver os os dois. dois. Eu vou ver um na televisão, vou ver o outro no celular. Então vai dar para acompanhar. Mas qual que as vai duas estar na partidas, televisão? né? Na televisão vai estar um dos dois jogos, vai estar na TV. O que vai estar Santa Catarina e Cuiabá na televisão. Não, vai Com estar nada, Palmeiras com e certeza, Novo com Horizontino, certeza. certeza. Então, beleza, vamos começar com... A gente está falando de Palmeiras, Novo Horizontino, está falando de Santa Catarina, Cuiabá, mas vamos dar uma passadinha na pré-Libertadores, porque ontem teve Botafogo em campo na pré-Libertadores, empate bacana, Lucas Orione, porque a gente colocava um confronto difícil, o Botafogo vivendo uma fase muito conturbada nesse início de ano, contra o Barcelona do Equador, que eliminou o Corinthians no ano passado na pré-Libertadores, o Fogão foi lá, empatou em 1-1, arrancando o gol no segundo tempo, hein? É que não apenas eliminou o Corinthians no ano passado, mas meteu 3-0. É humilhou, Então a né? gente voltou com 3-0 para tentar fazer o dever de casa e só conseguimos 2 gols e não passamos para a fase definitiva da Libertadores. Mas com relação ao Botafogo, eu achei que eles tiveram sorte, para ser sincero. Sorte? Sim, no primeiro tempo ali teve um pênalti do Barbosa que a meu ver não foi marcado. O goleiro ainda entregou o gol e eles perderam muitas chances de trazer até uma vantagem maior. Então, se esse 1-1 é bom, A pontaria é bom, estava ruim, né? mas a pontaria estava ruim. A pontaria estava ruim ontem, mas a missão foi feita, Davi, que a gente falava na questão de sair vivo, né? Contra o Barcelona de Guayaquil jogando em casa, o Botafogo saiu mais que vivo, mas com uma
vantagem de estar igual no placar e decidir em casa no Newton Santos. Eu acho que a gente tem momentos diferentes na partida, né? No primeiro tempo, especialmente no começo do jogo, acho que o Botafogo sofreu um pouquinho. O Barcelona teve algumas chances, a defesa do Botafogo parecia meio perdida, inclusive, em diversos momentos, dando muito espaço. A gente viu os jogadores do Barcelona de Guayaquil finalizando sozinhos dentro da área do Botafogo. Então, estou com o Lucas, acho que teve um pouquinho de sorte aí, tanto para o Botafogo quanto para o Barcelona também, porque no segundo tempo a situação deu uma invertida, né? O Botafogo começou a chegar um pouco mais, teve mais oportunidades e poderia ter saído até com um resultado um pouco melhor. Mas 1-1 lá em Guayaquil, que é um jogo muito difícil de desfazer, não é um time ruim do Barcelona de Guayaquil, é um bom resultado, né? Traz a decisão para o Newton Santos e aí acho que fica mais fácil para o Botafogo se ver na próxima fase da Libertadores. É favoritaço agora para passar? Para você já era favorito ontem, João Neto. Agora Não, ontem eu é postei- favoritaço? Eu postei 1-1 ontem. Não, para passar. Ah, sim. Não, continua sendo favorito do mesmo tamanho. Não muda? Porque ontem o meu palpite era que seria 1-1 e eu achava favorito Então, por tá esse dentro motivo, dos né? padrões do Então, João Neto. Eu acho que continua favorito. Não favoritaço, não vira. O Barcelona já foi campeão da Libertadores? Não, né? Não. Ele fez a final contra o Palmeiras, 99. Final? Não. Não foi final contra o Palmeiras? Foi o Deportivo Cali. 2019 foi a América de Cali. O Palmeiras não o teve Deportivo uma... Cali? Foi contra o Vasco que o América. Barcelona Foi fez um a dos final, dois de Cali. então? Eu acho Foi que o foi Deportivo Cali do México. Foi contra o Vasco, então? O Barcelona fez uma final contra o Brasileiro. Contra brasileiro, não vou lembrar contra quem. Eu acho que foi contra o Vasco, mas daqui a pouco... Nos anos 90 aí, ou Vasco ou Cruzeiro. acho que foi contra o Vasco. Perto Daqui a ali, pouco né? eu olho no Google aqui pra eu não ficar com cara de sem graça, mas eu acho que foi contra o Vasco. É um time que pode nunca ter vencido, mas que tem tradição Tem de sua participar e de participar bem de Libertadores, né? Então eu não consigo colocar o Botafogo como favoritaço por esse motivo. Se eu não me engano, o Barcelona já eliminou o Palmeiras recentemente, 2016, 17, um desses anos. Mas eu tenho quase certeza que ele fez uma final contra brasileiro na década de 90. 98, Vasco, né? foi. Tá vendo? A memória ainda tá boa. Parcialmente boa, né? Corrigi rápido. Parcialmente boa. Corrigi rápido, foi contra o Vasco em 98. É que naquele campeonato o jogo que ficou marcado foi o jogo contra o River, gol do Juninho no Monumental, que virou até música, né? Mas a final foi contra o Barcelona de Guayaquil. Então eu acho que o Barcelona é um time que tem tradição na competição, que participa sempre, que o futebol equatoriano é um futebol que sempre tem bons times, Independente Del Valle, LDU, Barcelona, então não tem como falar que o Botafogo é favoritaço. Mas eu acho que é favorito e mostrou isso trazendo um bom resultado de Guayaquil, né? Acho que o Botafogo ele começa a dar uma evoluídazinha na temporada, começou muito mal o ano, teve ali que ter um momento mais de tensão e agora eu acho que vai melhorar um pouquinho. O Botafogo não tem time para ficar sofrendo como estava sofrendo, não. O time do Botafogo não é aquela coisa de 2024, mas é um time bem ok, bem interessante o time do Botafogo. Eu acho que vai passar pelo Barcelona. Assim. E rapidão, o que o Botafogo faz com seus goleiros? Entra o Léo Link, Traz o Lucas Perry. porque o Neto estava, né, escaralhando Neto tá negociando a com o defesa Corinthians. do Botafogo. E agora o Léo Link comete o que cometeu ontem, né? Você viu isso? Sacanagem. Que o Neto tá negociando com o Corinthians? O goleiro Neto Sim, está negociando com... Tá negociando infelizmente. com o Corinthians. O Corinthians pra quer todo reserva? mundo também. Acho que até vai, não? Ó, mas o Duro. goleiro de vocês, infelizmente, já entregou o time dele, né? O goleiro de vocês é muito bom nos pênaltis. Na bola rolando, ele dá umas netadas. Mas o Neto ele dá dá umas uma- sabonetadas na bola rolando E e nos não é da pênaltis pegador de ele pênalti. Aí o Não, mas, Guilherme assim, na frente. mas ele vem pra ser reserva, né? Então é o mesmo nível do goleiro que tá lá. Deixa o Hugo pra pegar os pênaltis. Mas tá conversando com o Corinthians, o Neto. O Neto que surgiu muito bem, foi bem fora. A gente brinca com a E tá situação numa do fase Botafogo, ruim, né? mas quando foi contratado foi uma contratação boa. Às do vezes Botafogo. às vezes é uma fase ruim. Todo atleta passa por momentos difíceis, mas o Botafogo tá sofrendo bastante está te na ligando? questão do goleiro. Renan Vieira, meu amigo. Manda um abraço pro Renan Vieira ligando aí na hora do programa. Provavelmente ele não Mas tá sem enxerido, assistindo, né, né? cara? Não vai nem... É que apareceu aqui, Não vai nem adiantar mandar um abraço, porque se ele tá me ligando é porque ele não tá assistindo, não né? está sabendo que... Tá ligando na hora errada? Se eu não me engano, teve uma Ou ele parada dessa ligou, no quero ter o BBB. seu olhar e dar um abraço. Pode ser. Um abraço. Renan Vieira. Um abraço Corintiano pra você, também, tamo chato. junto. E para o Renan Vieira, vamos falar de Cuiabá, que Ô, depois... Manfra, eu só queria pontuar uma coisa Do com quê? relação ao jogo do Botafogo, que eu senti falta de uma pessoa no jogo. O técnico Secundo Castilho.
que era o Guterres. técnico anterior. Puro chocolate. Puro Como chocolate, ele o mesmo próprio, se com seus autodenomina. trajes magníficos, né? Ali de Fez tigrinho, de smoking, eu senti Smoking falta. roxo. Mas ele fez a missão dele ano passado. Convenhamos que a missão dele no ano passado foi Por feita. falar nisso, eu senti falta do Lucas Orione de Power Ranger aqui hoje. Ele não se veste De assim. não, tá? Chaves, faltou a... Provavelmente faltou vai a voltar aqui fantasia. mais vezes com a gente. É que é um mas ele programa não se veste sério, tanto né? Um assim. programa sério entre rapazes que se adequam à formalidade. Eu precisei me Você acha enquadrar que ele ia ao estar padrão de alguma coisa excelência. com Mamonas Assassinas, né? Ele fica falando essas fez coisas. 30 anos aí. Da que próxima vez que ele vier aqui, ele vai vir vestido assim, cara. Ele... O que tem? Não pode? Ah, tá doido. Não pode vir vestido de Superman? Aqui é um João Neto programa, que aqui é um inventou. programa sério. João Pode vir do jeito que quiser. A gente falando sério, já tava tomando pressão aqui. Vamos falar de coisa séria então, vamos falar do Cuiabá, que não entra em campo desde o dia 12 de fevereiro, partida, né, da eliminação contra o Sport Sinop nas quartas de final do Campeonato Mato Grossense. 8 reforços a mais, um pouco mais entrosado, um pouco mais treinado, Davi Navarro, Santa Catarina, não tem divisão, tudo bem, jogo fora de casa, mas poxa, pelo adversário e pelo que é o Cuiabá, hoje o Cuiabá tem que jogar como protagonista, né, convenhamos? Cara, teoricamente sim, né? Você não tá confiante, já começa aí teoria, na resposta, sim. já não tá confiante em nada. Mas é porque, na teoria, o Cuiabá também teria que ter chegado na final do estadual. Teria que ser protagonista desempenhado no Mato melhor, Grossense Teria já. que ser protagonista no Mato Grossense, teria que ter vencido o Varza Grande na última rodada, né? Então, na teoria, o Cuiabá deveria ter feito muita coisa nessa temporada que não fez. Não só nessa temporada, na Copa do Brasil, normalmente, o Cuiabá dá uma tropeçada, né? Então, já caiu para o Porto Velho, sendo favorito, já caiu também para o... Me falhou o nome do time de... São de Raimundo? Roraima, São Raimundo também, aquele jogo que o zagueiro faz 3 gols pro Foi esse do São Raimundo. Então, eu acho que o Cuiabá tem essas complicações dentro da Copa do Brasil. E esse ano a gente tem uma complicação maior que a gente não sabe muito bem como que é esse time, né? Como que o time funciona. Então, chegaram 8 jogadores aí nesse período entre o final do campeonato estadual, né? Entre as rodadas finais do campeonato estadual e agora essa estreia na Copa do Brasil. Mas a gente viu muito pouco desses caras. Os que a gente viu muito pouco, né? A maioria a gente sequer viu em campo ainda, com exceção do PP, que já é velho conhecido do torcedor Auriverde. Tem o irmão do Raniel, né? O irmão do Raniel a gente não viu também. Já Já viu o que irmão dele. você... Ele Mas pediu o autorização irmão do a gente não viu. Raniel para usar a camisa 14 no Cuiabá. Aí, É, um homenagem. negócio Pediu assim, autorização? impressionante, né? Porque o Olha Raniel fez só. uma história assim gigantesca. com a camisa Pediu 14 do autorização Cuiabá. para usar a Poçante 14? Ele falou que foi Sério por, mesmo? foi por questão de respeito ao irmão, por irmão ter jogado aqui, ter feito um bom Pô, trabalho. mas ele é que pediu assim, a entre 14. irmão... Foi bonitinho. É, uma pô. brincadeira entre irmão, né? Não, foi pode bonitinho, Ser, foi não pode É, ser pô, sério mas um você negócio chega no desse. churrasco de família lá, o Raniel fala, pô, tu roubou minha camisa lá, cara. Aí acho que foi isso. Não, né? homenagem até. Mas Aí, enfim, já que você pediu puxou a autorização. contratação, João Neto, vamos falar dos jogadores que o Cuiabá anunciou desde a eliminação no Campeonato Mato Grossense. Eu quero que você avalie. Raul fechou mesmo? Hã? Raul Fechou, foi fechou anunciado. Foi anunciado. Anunciado já. Como você avalia como o Cuiabá chega para esse confronto contra o Santa Catarina e o que tem de anúncio até agora? Tem o PP, retorno do volante PP, isso aí o torcedor do Cuiabá já conhece. Tem o Marcelo Carné, goleiro. Tem o Luiz Otávio, Marcelo volante. Carné, que era do... Os dois, Marcelo Carné e Luiz Velo. Otávio, ex-Velo Clube, né, disputaram o Campeonato Paulista pelo time que ficou na vice-lanterna da competição. O Everson, volante. Raul, que você mencionou, ex-Vasco, Atlético Paranaense, Bragantino. Rodrigo Rodrigues, atacante, centroavante, ex-Mirassol. Vinícius Peixoto, que se destacou no Campeonato Paranaense. Eric Melo, lateral esquerdo, aí, irmão do Raniel, que estava na Ferroviária na Série B da temporada passada e iniciou também esta temporada, chega por empréstimo. 8 jogadores, quem desses aqui, repetindo, rapidão, PP, Marcelo Carné, Luiz Otávio, o Everson, Raul, Rodrigo Rodrigues, Vinícius Peixoto, Eric Melo. Boas contratações, João Neto? Eu acredito que são contratações interessantes, sim, para a Série B, cara. Os mais conhecidos aí são Raul e PP. PP muito conhecido do torcedor Para o meio do- campo, para a volância. Pro setor que ganha jogo. O PP, o torcedor do Cuiabá já conhece, identificado, já trabalhou aqui por muito tempo, foi bom, foi bem aqui. O Raul já teve ótimas passagens na carreira dele. O Raul vai bem no Vasco, o Raul chega bem Raul na foi equipe do pilar Bragantino. no Bragantino. Ele ficou 5 anos no Bragantino, de 2020 a 2025.
se eu não me engano, em 23 ou 22 teve lesão, quase não jogou, mas no ano em que jogou, pilar. O do Raul, time. assim, é que os últimos anos um pouco mais apagados do Raul fez a gente perder um pouquinho o olhar pra ele, né? Quantos anos o Raul tem? Chutei. 27, 26. Pra mim, ele era mais velho. Quando eu vejo a fotinha dele, eu vejo ele com uns 32 já. Mas ele tem 28 anos. Acho que pra mim era Jovem. Achei que ele 27, fosse 26. mais velho também. Jovem, 28 anos. Ainda rende assim, muito. é um cara que tem boas características que podem ajudar bastante o Cuiabá. Pode ser um momento para ele recuperar aí a carreira e tudo mais, né? Eu acho que o Raul é um belo achado do Cuiabá. Me surpreendi, inclusive. Não fica muito congestionado esse meio campo, não? Porque Mas é o um Cuiabá já setor- tinha o Caleb e o David Miguel. Aí chegam mais dois. Mas quando Tem o Luiz Otávio, que é volante também. Mas quando você O tem... Everson, volante também. Mas quando você tem 2, você tem 1. Quando você tem 3, você tem 2. Quando você tem 4, você tem 3. É uma É posição melhor que ter você do que precisa não ter ter. muita opção. E outra coisa, eu acredito que o Cuiabá ele vai ter pouco aquele meia criativo, camisa 10. Ele vai jogar sempre com 3 volantes, 2 volantes que saem Eu mais já tô pro achando jogo, que o né? PP vai ser supostamente esse cara, né? É o mais avançado, Em né? teoria vai ser esse cara Dadas as pra jogar- devidas proporções. Claro. Então é importante é você como ter... se fosse o Paquetá, Então é importante volante, você ter... mas que adianta um pouco. O PP e o Paquetá, inclusive, tipo são isso. da mesma base, Não, é uma mas pergunta as características... Já falei, dadas as devidas proporções. Não, as características de início de carreira Então. de PP e Paquetá eram as mesmas. Segundo volante, que chega bem, que sabe jogar em várias posições, polivalente. Seria isso. Seria isso, você foi O feliz. PP já, vai o ser o PP já usou a Paquetá 10 no Normalmente Cuiabá em você não é alguns feliz momentos. nas suas análises, não, mas essa você foi. Parabéns. Você não vai mais falar hoje, você Você é sabe, muito... né? Ah, pô, Você não vai mais se falar o, hoje. se o nem adianta. telespectador Já está corta o prestando microfone atenção, dele, que eu não vai falei mais ontem que ele falar sempre hoje. chama o Davi primeiro, Aqui hoje ele ele é- chamou duas vezes o Davi primeiro. Você é meu chefe. Vai, cara. Né? Aqui Tudo bem. não. Competição. Mas ao vivo, em 1 hora, eu comando aqui. Então você não vai falar hoje. Eu vou Em 1 hora do dia, atravessar você... todo mundo. Em 1 hora do dia. Não precisa chamar, eu atravesso. PP e o Raul, Lucas Orione, são os titulares que chegam, o resto ali é só para comprar o elenco? Eu acho que eles são os dois que Resto ali com todo realmente dá respeito, para... né? Os outros jogadores. Com todo respeito, eu acho que eles são os dois que realmente dá pra gente arriscar que poderiam já vir a ser titulares numa próxima partida. Agora, de resto, é para compor elenco, o que não deixa de ser importante, né? Você tem uma competição no elenco para até estimular a galera a jogar bola, né? E que o Cuiabá vai precisar muito, inclusive, nessa Série B, se almeja retornar para a Série A. Eu acho que o elenco tá ficando bem legal, cara. Tá curtindo? Bem legal. Aquilo que eu falei que pra mim tinha que ser o ideal lá no início do ano, uma mescla de experiência com juventude, jogadores acostumados com a Série B, eu acho que Então o elenco vamos do Cuiabá pensar tá esse ficando Cuiabá. bem legal. João Carlos E a gente continua tem na que vaga, pensar não o vai ser o seguinte Marcelo também, Carneiro. são praticamente 3 semanas de uma mini pré-temporada do O Cuiabá. Cuiabá né? teve uma pré... Tem que ter evolução. Assim, com esse time novo, né? Teve uma pré-temporada agora com esses 8 jogadores. O anúncio foi feito nos últimos dias, mas estão já estavam aqui, disponíveis ao Eduardo Barros já faz algum tempo. Então teve sim, Sim. umas 2 semaninhas aí para treinar essa galera. Teve quase 3 semanas. Mas se a gente for pegar a pré-temporada do Cuiabá longa, porque utilizou o Mato Grossense como pré-temporada também. Mas aí foi O outro, laboratório, era né? outro Não, time, mas né? é uma pré-temporada diferente. problema Não, mas é aí que- já fez o laboratório do que pode Mas vir aí, para a Série B, pode pra ser, Copa do pode ser um Brasil. laboratório. Mas Se a deu pré- errado ou não, Mas aí a é outra pré-temporada coisa. não, porque ele trouxe o jogador. E assim, né? Nem questão de dar errado, porque na terceira rodada do campeonato, quarta rodada do campeonato, ele já deu entrevista falando, o Cristiano, né? Falando que ele tinha 6 pré-contratos assinados. Então ele já Então, sabia que não segura seria aí, esse time. Segura aí que a gente jogou vai estadual continuar com falando metade. sobre essa questão de contratação, Cuiabá também, Copa do Brasil, partida única, viu? Jogo eliminatório, decisão lá em Santa Catarina, contra o Santa Catarina. Já já a gente conversa mais sobre isso, porque vamos para um rápido intervalo, que é rapidão, já já estamos de volta. Estamos de volta, já voltamos, o intervalo foi rápido, né? Como combinamos. Voltamos aqui chamando a sua participação no nosso WhatsApp, o 659-9694-3737. É o WhatsApp da TV Pantanal, do Pantanal nos Esportes, para você participar com a gente, comigo aqui, com o Manfra, com o Davi, com o Lucas Orione, com o João Neto também. Sinta-se à vontade, porque a sua opinião é a mais importante aqui do nosso programa. Continuando seu debate, João Neto, que você estava falando de elenco, o Cristiano Dresch, na quarta rodada, você falou que ele fez a declaração ali após o jogo contra o Chapada, falando que não ia cobrar, né, um camarão alho e óleo, se ele está oferecendo Pacupeva para o Eduardo Barros. Esses caras aí são camarões? Os Você já caras comeu que o Cuiabá Pacupeva contratou? ensopada? Se eu já comi? É? Já. É Você gostoso. gosta? Eu não gostei.
Eu gosto bastante de Pintado, de Pacu, de Tá de Matrinchã sacanagem, é esse cara tá de gostoso, sacanagem. bicho. Mas Achei que você ia Matrinchã falar é que gostou. fenômeno. Matrinchã, o Okada, até fazer um merchanzinho Mas- pro Okada aqui. O Okada tem uma Matrinchã assada que é faz tempo que eu brincadeira, não vou no rapaz. Okada, Agora paga, né? Comi Você ela podia- sábado, podia agora levar a lá gente no pro Okada de Okada, né, Chapada. Meu irmão foi no Okada de Chapada sábado. Eu acho que a gente Tava tinha que lá. aproveitar que o Lucas veio visitar a gente Será hoje que e se a levar gente no Okada. organizar aqui, dá pro João Neto pagar um Okada pra gente? Pô, se organizar tá Não dá, não? fácil, né? É só organizar que É aí só eu pago. organizar, vamos lá. Pô, Depois, só ó, querer. no seu horário de Hoje não almoço, dá. a gente sai daqui. Hoje não É dá, só mas fica querer. prometido aqui que eu vou levar a gente pra comer uma matrinchã lá no Okada. Tá registrado. Tem que ser no Okada lá do CPA, inclusive. É o melhor que tem. Exato. Disparado. Tá registrado em TV bom, Mundial. tá bom. Isso aí. Tá? Sim, TV senhor. Mundial. Pra todo mundo Vou ver. ficar tranquilo que tá prometido. E pra todo mundo ver, esses 8 jogadores que chegaram, Camarão ou ainda é Pacupeva? Ali tem uma peixadinha completa, né? Tá bom? Tem jogadores que são Dá pra mais encher a barriga. são mais para compor, tem jogadores que são aposta, tem jogadores que são mais realidade, como o Raul e como o PP. A peixada ficou bem mais encorpada agora. Ficou mais com a cara da peixada cuiabana, que também tem nocada, viu? Pode patrocinar a gente, Okada. Já falei duas vezes. Acho Deixa eu que tem fazer, alguma deixa eu coisa fazer a a gente não tá comparação sabendo. aqui, ó. Muqueca de pintado, Pepe e Raul. Aí um arroz e vinagrete. As demais contratações, aquele pessoal que só acompanha, né? O farofa de banana, que não é mas, o ó, principal. mas o mas- farofa de calma. banana, A ele farofa é de bom. banana não pode ser considerada Não é acompanhamento. só acompanhamento. Faz A farofa de banana, pra mim, às protagonista do vezes, é mais acompanhamento. importante do que o peixe. É igual quando você principal. faz churrasco, às vezes o pão de alho é mais importante que a carne. Até. Ah, a farofa Se de o banana é a se o galera que peixe já tá ali. ruim, a farofa de banana salva, né? Não, mas se ele tiver bom, ela também tá ali, importantíssima. Ela se viu? destaca sempre. Pra mim é no mesmo peso ali. A mujica e a farofa de banana estão no mesmo peso. Mas eu acho que ele tá ficando um time legal, cara. Legal. Um time bem encorpadinho. E a gente tava aqui tendo debate sobre a questão da pré-temporada feita no Mato Grossense. Eu acho que nem na cabeça do Cristiano era pré-temporada no Mato Grossense, porque na terceira, quarta rodada ele anunciou que tinha 5, 6, 7 pré-contratos assinados. Então ele já sabia. Não, 10. Não sei, 10. falou Falou 10. 10, então. Mais ainda. Faltam então, assim, dois, segundo, né? então ele nem colocou As contratações. o Mato Grossense como uma pré-temporada. Ele colocou o laboratório, a gente pode colocar como uma ideia do que ele fez no Mato Grossense. Foi um laboratório de quem poderia estar na Série B, embora eu ache que não tem muito como você avaliar um cara se ele realmente é bom no Campeonato Mato Grossense pensando em Série B. A Se gente ele tem não que ser serve, se ele não serve, acho que você pode até avaliar, esse cara não serve porque ele não serviu nem no Mato Grossense. A gente tem Mas que ele ser ser justo, destaque não quer dizer que ele vai bem Porque na Série quando B. o Cuiabá sobrava, a gente falava, não é parâmetro. O Campeonato Mato Grossense não é Exatamente. parâmetro. O Cuiabá sobrando, vencendo todo jogo, ganhando invicto, 4 títulos seguidos. Eu acho que a E ideia agora era quando justamente perde essa. também. Se for fazer essa avaliação, o Di Maria e o Esquerdinha tem que ir urgente para time de Mas Série eu B. acho que a ideia é justamente aquilo que o João Neto trouxe. De ver, pô, quem não for bem de jeito nenhum não serve, não tem como. Era ver quem pode jogar Quem ainda pode a render Série alguma B, coisa. quem serve, quem está preparado pelo menos psicologicamente para entrar em campo e não sentir tanto a pressão. Acho que a ideia era essa. Então continua o que você está falando nessa sua linha de raciocínio sobre o treinador. Pelo que ele fez no Campeonato Mato Grossense com o Paco Peva, né, que foi apresentado para ele, foi cedido para ele. Se o que aconteceu hoje, dependendo do que acontecer hoje, ele já corre algum risco no cargo aí. Estou falando de Eduardo Barros. Cara, eu não acho o trabalho do Eduardo ruim, não, como um todo, né? No geral. Acho que ele teve boas ideias ano passado. Porque a gente está numa semana Série B. louca aí envolvendo o treinador, né? Então a Exatamente. gente não pode ficar surpreso com mais Ele nada. teve um momento muito Davi, bom. A gente tem que lembrar que Você não vai ficou deixar o muito... menino Não, falar? para ajudar na análise dele, a gente tem que Não, lembrar... fica à vontade. Você não vai deixar o menino A gente falar? tem Ele que Eu lembrar- perguntei para ele, ele não falou 3 palavras. Por favor, cortem o microfone do nosso apresentador. Ah, pelo amor de Deus. A gente tem que lembrar que Vai na falando. chegada do Eduardo, que virou aquela comoção, porque o Guto ficou muito bem lá no Pará, o Cuiabá não estava bem na mão do Guto, e na chegada do Eduardo, o Cuiabá ficou mais equilibrado, começou a vencer mais. Então acho que na análise que você vai fazer agora é importante também lembrar do que ele fez na Série B, né? Porque se a gente não pode Que era o que eu tava falando. ter tanto parâmetro de jogador, a gente também não pode ter tanto parâmetro de treinador pegando o Mato Grossense. Eu justamente estava falando da Série B. Pode né? falar, Davi. Mas tudo Ele bem. ia falar da Ele ia Eu começar estava a falar falando da da Série B do ano Depois que eu passado. levantei a bola, fica fácil, né? Falar que eu ia falar disso. Não, velho, pode pegar, eu falei, a Série B ano passado, aí você... Não, mas é bom Sobrou lembrar alguma também coisa que pra teve a você Série B ano falar? passado. Sobrou alguma coisa pra você falar? Não, acho que teve um bom momento na Série B o Eduardo Depois Barros você- ano passado. Teve 9 jogos de invencibilidade no começo do trabalho, né? Os seus primeiros 9 jogos foram de invencibilidade. E aí depois tem alguns tropeços, acho que tem muita coisa que não está tanto na conta dele, né? Então, acho que a principal reclamação da reta final no passado, que era do time recuar demais, não me parece ser culpa dele, né? Ele mandava o time para frente, ele pedia que o time atacasse, a gente sempre via isso, mas
circunstancialmente, por conta do peso da partida, às vezes a equipe não conseguia desempenhar isso dentro de campo. No estadual, acho também que fez bons jogos o Cuiabá em alguns momentos, apesar de não ter vencido a maioria deles. Mas também não é muito parâmetro o estadual, né? É claro, quando você faz um trabalho ruim, aí é para ter um alerta. Quando você faz um trabalho que não tem resultado no estadual, aí é para ter um alerta. Mas como o Cristiano disse também, o time não estava pronto, o elenco como um todo do Cuiabá não estava pronto. Eu também não sei se é a melhor desculpa, né? Claro, em 3, 4 rodadas, a maioria do time foi de jogadores mais jovens, dentro do Cuiabá. Depois da quinta ali já deu uma encorpada. Depois da quinta passou a ser o time mais profissional mesmo, vamos dizer assim, um time que a gente vai estar mais acostumado a ver na Série B. Então acho que isso deixou o Cuiabá um pouco atrás também das outras equipes que jogaram com seus times titulares desde o início da competição. No geral, acho que o trabalho do Eduardo Barros tem boas ideias, mas ele tem que entregar o resultado também, né? Se ele não passar agora contra o Santa Catarina, acho que já liga um alerta para os primeiros jogos da Série B. Se ele mas mais não corre uma vez risco já se de classificar, cair hoje. E eu não cravo mais nada. Ixi, Depois agora do que eu não consigo aconteceu, dizer, cara. Eu não Se a consigo gente dizer que pegar não. no jogo contra o Lanús, a gente falou que, pô, se perdeu, o Felipe Luiz não cai. Ó, o cara fez há um mês atrás. Eu não cravo mais nada. Tá doido. Eu cravei que o Felipe Luiz não cai. Não caiu 3 dias depois. não Um caiu requinte contra o de Lanús. crueldade. A gente precisa lembrar que o Cuiabá está sem vencer há 3 jogos e está há 9 meses sem triunfar fora de casa. Fora Isso de é muita casa, coisa, tá? né, cara? 9 meses sem ganhar fora de casa. E quando a gente lembra do Cuiabá iniciar o campeonato sem o seu time A, isso também aconteceu nos últimos anos e a campanha não foi tão ruim como nesse ano. Eu concordo que a equipe A diferença que tava... dos anos anteriores era que o time estava lá, só não era usado. Exatamente. Esse ano não, o que foi Exatamente. usado era o que tinha. Era o que tinha, aí depois já ficou mais encorpado. E assim, eu discordo um pouquinho de quando falar o Cuiabá não estava com o time pronto, beleza, não estava com o time pronto para a Série B. Mas se nós pegarmos folha salarial, potencial, estrutura, o Pegar time que adversário estava no que o Mato Cuiabá Grossense era para caiu. voar. É sério mesmo, se o Era pra Cuiabá voar. tem dificuldade, imagina o Sport Sinop. Exatamente. A comparação tem que ser essa. O único time que perdeu pro Várzea Grande no campeonato. E era um jogo que valia pro Cuiabá. Não era um jogo que o Cuiabá tá falando, ó, vamos só jogar aqui de qualquer jeito. Era um jogo que valia. Então, assim, às vezes a gente tem essa tendência de falar, porque o time não estava pronto. Mas o que o Cuiabá tinha era para ter desempenhado bem mais do que foi desempenhado no Campeonato Mato Grossense. Era para ser uma pacupeva aí ensopada com bastante tempero, com uma pimentinha, farofa de banana. com a farofa Faltou de a farofa banana de dando banana. engrossada no caldo, entendeu? Não dá pra gente, entre aspas, passar o pano pro Cuiabá falando, o time não estava pronto. Não estava pronto para a Série B. No Mato Grossense tinha que estar ali performando para ser primeiro ou segundo tranquilamente. Que é Pra obrigação. O É Cuiabá já entra obrigação, no campeonato é obrigação. com essa obrigação. Eu acho que não tem obrigação de atropelar todo mundo, mas com o que Tem o um Cuiabá WhatsApp. tem, de tudo, de estrutura e do todo, pra mim é obrigação sempre brigar pro primeiro e segundo colocado. Bom dia! Esse time que joga contra o Cuiabá, em que lugar ficou no campeonato de Santa Catarina, Antônio? Davi trouxe pra Santa gente. Catarina passou para as quartas de final. Foi o primeiro do grupo B, Né? E caiu nas quartas. caiu nas quartas de final. Grupo B que 3 tinha a Chape. 0. Perdeu de 3 a 0. Foi. O grupo B que tinha a Chape, ele foi primeiro Tinha no grupo da Chape. Chapecoense. E eu não lembro agora quem derrubou o Santa Avaí. Catarina. Foi o Avaí, né? Foi o Avaí. E Nas a quartas de pergunta final. que eu vou jogar essa para o Lucas Orione, também do Antônio, que participa com a gente. Você pode mandar sua participação no 659-9694-3737. A gente conversa com você e responde você também. O Antônio, vou jogar essa para o Lucas Orione. O Cuiabá não consegue ganhar jogando fora, como você lembrou, 9 meses. E agora? É uma preocupação, é um peso que o Cuiabá tem para hoje? É que assim, o histórico é ruim para os dois lados. Um é um time catarinense, que foi eliminado na quarta de final, né, do campeonato catarinense por 3 a 0 e que não tem Sem nem... divisão? Sem divisão. Sem estádio, estádio... De outro lado, é um time estrutura. que não vence há 3 jogos e está 9 meses sem vencer fora de casa. Então é meio que o ruim contra o ruim, assim. Vamos ver o que vai dar. É, mas o ruim do Cuiabá é um... É um pouquinho maior, né? Poxa vida, né? Um ruim do Cuiabá. Quem também está com a gente, quer falar do... Não, da eu ia questão falar, fora de eu ia casa, falar do pro outro time Antônio? catarinense. Qual? Do Barra, falando em time que está crescendo aí, o Barra lá em Santa Catarina. É brincadeira, hein? Acesso da Olhos D para atentos C. no Barra. Acesso da D para C. Final de campeonato catarinense. Provavelmente com título. Vai surgindo aí um novo potencial grande no Sul. Os times de Santa Catarina que já foram muito fortes, a gente já Sul chegou é a forte, ter. né? A gente já Joinville, chegou a ter Figueirense. 4 times de Santa Catarina na Série A. Isso sem falar dos grandões, né? O Criciúma, a Chapecoense, né? Que se tornou grande. Chegamos a ter 4 na Série A, hoje temos a Avaí. Chape, que subiu agora, né?
E esse Barra aí, se continuar nessa toada, daqui a pouco já tá brigando numa Série Se a gente B. for analisar o campeonato catarinense com esse Barra, com o próprio Santa Catarina, com Avaí, com Joinville, Figueirense, Figueirense, Chapecoense. Chape, é um belo de um campeonato. É um bom campeonato. Caiu Melhor que o muito, Mato né? Grossense. Sim, com certeza. Sim, O definitivamente. Mets Game Over tá com a gente aqui falando, ó, fala Pantanal nos esportes, qual jogo vocês vão assistir hoje? Cuiabá na Copa do Brasil ou Palmeiras no Paulistão? Foi a nossa conversa do Os início, dos- né? Os dois? Você, dois Lucas jogos, Orione. Ah, eu vou secar a porcada, né? Fala que não tá animado. Não, eu ia falar a verdade. Fala que não tá animado. Tem final hoje, eu tinha esquecido. Tem previsão de É chegar uma mais final, a gente jogadores não no tá Cuiabá? falando da final, cara. Não vamos falar da final, A porque nem gente eles vai são falar, vai ser o interessados. próximo tópico. Torcedor palmeirense. Tem previsão de chegar mais jogadores no Cuiabá acabando os estaduais, Matheus Figueiredo? Não temos a menor ideia. A Não, promessa, tem. faltam 2, né, pra lista do... Faltam Dos dois, 10? né? Na Dos promessa 10. do Cristiano Dresch, né? Eram 10 pré-contratos assinados. Eram 10 assinados. Se Foram não vier anunciados- jogador, vai vir um dinheiro pro Cuiabá que vai ter a multa do Foram pré-contrato. que o cara não anunciados cumpriu. 8 jogadores, faltam 2. Já pensou se é uns caras de Cristiano ponta Ronaldo aí? tá brigado lá na Arábia. Obrigado com quem? Com o Nasser. É, o jatinho dele foi pra Fugiu? Espanha. Fugiu aí, ó. Oportunidade de mercado, a famosa oportunidade de mercado, né? Com certeza, né? Brincadeira, né? Não, mas é hoje eu possível ouvi alguém que o levar a Malcolm já estão especulando ele no Corinthians, né? Que joga no Através. Al-Ahly. O Corinthians fez a sacanagem de tirar o Lingard do Remo. Tirem o Malco aí do Corinthians. Ou Cuiabá ou qualquer Como qual é o outro nome do time. cara? Vai dar certo. Qual? Do que o Corinthians tirou do Remo? Gessé Lingard. Jesse Lingard? Lingard. Lingard. Não Lingard. é Jesse, cara, é Jesse. Jesse? Jesse. Jesse, aquele é inglês, né? Se É, fosse pô, espanhol, é lá, acho que Gessé. lá na Inglaterra ninguém fala Jesse. Ô, Jesse, vem aqui. Jesse. Não tem, acho que não tem isso na Inglaterra. Vamos falar da sua final, que você está animado, senhor João Neto. Palmeiras e Novo Horizontino. O Novo Horizontino decide domingo que vem em casa e o primeiro jogo é na Arena Barueri, é na suposta casa do Palmeiras, né? Um puxadinho do Palmeiras Suposta ali, não, é da, além do Allianz da Parque. Leila. Não, é da Leila, não é do Palmeiras. Oi, É da, o avião é de da quem? marca dela. É O dela, avião- ué. É da Leila? Ela não pode ter coisa pessoal, O Allianz não. é de quem? É do Do Palmeiras. É da W Torre. É da W Torre, eu acho. Vamos falar da final. Torre. Negativo. Vamos falar da final do Campeonato Paulista que acontece hoje, mesmo horário de Santa Catarina e Cuiabá. O jogo é às 7 horas aqui no nosso horário de Cuiabá, né, na região aqui de Mato Grosso. Na Arena Barueri, mando do Palmeiras. Vai ter jogo hoje, João Neto? Cara, então, Vai não, ter não jogo é, hoje? Não é de zoeira, não. Quando você falou da final, agora juro por tudo que é mais sagrado do mundo que eu parei pra pensar de novo sobre a final. Aí eu acho que é mais culpa de quem transmite e mais culpa da Federação Paulista que vai meter essa final numa quarta-feira, 7 da noite. às 8 da noite em São Paulo, né? 7 aqui. Não tá com jeito de final, não tá com cara de final, não tá sendo o que a gente viu no campeonato deste ano, os jogos do final de semana. Acho que mudou muito a visualização, digamos assim. Então, assim, tem o componente da torcida contra, que é naturalíssimo, não existe nada Não, mas diante. isso aí que você está Porque falando você tá pegando é um time sério pequeno enfrentando um grande. ou é porque não tem outro grande na final? Não, isso que eu tô falando, tá falando sobre isso. Não, mas, por exemplo, se fosse o Palmeiras e Corinthians que foi eliminado pelo Novo Horizontino, esse jogo aconteceria às 8 da noite numa Não. quarta-feira? Não. Aconteceria, Na já quarta-feira aconteceria. já estava Será? pré-determinado. Aconteceria. Você Não falaria a iria- mesma Pode coisa? acontecer É outro pelo dia. dia, Não Tem que- iria, é tem pelo que acabar horário ou é não pelo iria- adversário do não iria Palmeiras? um pouquinho para mais tarde, Só que não? todo mundo ia acordar falando disso. Pra né? mais tarde eu acho que iria. Não, no dia tudo bem, mas eu tô falando do horário mesmo. Então, Provavelmente horário iria pra mudaria. mais ele tarde. iria para um horário prime de TV, pro É que Brasil, o não só João para Neto São tem Paulo. dessa, né? O horário do futebol. Exatamente. O dia do futebol. Exatamente. São Paulino Pra é quem não chato, lembra aquela polêmica com exatamente. São São Paulo, Paulino exportável. o domingo que é o dia do futebol. Não, pode mas jogar isso uma aí final não no é, sábado. isso aí não é folclore não, isso é dado, inclusive dado. para estádio encher. É? É mais fácil o cara chegar no domingo às 4 horas Mas a quarta da também tarde, não é o A dia? final da às 8 Libertadores da é manhã domingo. para São Paulo, Às 8 da noite. às 8 da noite para São Paulo. Para São Paulo, 8 da noite é 5 pra gente aqui. É, o pessoal tá voltando É do difícil trabalho chegar, ainda. você não consegue chegar no estádio, é um horário muito ruim. É, o Muito horário é ruim para uma final de campeonato. Então, assim, a federação deixou a desejar nisso. O que vai chamar muita atenção nesse jogo é a expectativa de um pequeno fazer história. Que, assim, não é sentimento de ser anti, de ser contra o Palmeiras, da inveja verde, é que é natural. Você está pegando um time, que é o Novo Horizontino, que faz um trabalho muito legal. Só o que Palmeirense bate- vai torcer pelo só o Palmeiras, palmeirense, né, cara? só o palmeirense. O com Brasil certeza. inteiro é Novo O Horizontino. Brasil inteiro é Novo Horizontino. Mas seria uma Davi zebra. contra Golias. E seria Seria uma assim. zebra o Novo Horizontino ganhar? Seria. Ele já, Seria. Ele já não provou que é esse time que pode ganhar o Série Campeonato B, Paulista? pô. Ele já provou que é bom, pô. Não, terminou a primeira fase na liderança. Sim. Eliminou o Santos, eliminou o Corinthians. Já provou que é bom. Mas por mais que o... Ah, mas a surpresa já não ficou lá para É, mas primeiro já começa sem seu principal jogador, né? Que a tia Leila não liberou.
o Novo Horizonte não quis pagar a Contrato é multa de 1 Não, não é milhão de possível que reais. não Tem que tenha liberar agora. que não Contrato é tenha contrato. Milionário, né? marmagem aí em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte? Pelo amor de Deus, Novo cara. Horizonte é Interior pequeno, pô. paulista? Deve ter, né? 50 mil pessoas só, pô, Novo Horizonte. 38, eu acho. É Nossa, menos, mais Acho que não próximo. chega nem a 50. Mas é tão- Mas a Mas região nessa- tem muita coisa ali, né? Mas nessas cidades aí de interior pequenas, aí que tá a parada. É. Pô, não Aí precisava que tá ser ouro. não precisava ser pouca gente. os marmagem, mas podia ser uns 3. Cidade grande é pra uns operário. 4. É pra peão. Cidade pequena é a galera que tá, né? Mais bem da vida, não? Nem sempre. Não é não? Nem sempre, mas a região deve ter potenciais. Tanto Deve que o ter, presidente do Novo Horizontino falou, ó, a gente não tem dinheiro, mas a gente não vai fazer de rogado não. Se alguém quiser dar o dinheiro aí, a gente aceita que a gente quer que o Rômulo jogue. E assim, eu entendo o lado do Palmeiras, eu concordo com o Palmeiras, eu também não deixaria o Rômulo jogar, eu também cobraria a multa. Mas pro atleta é uma senhora sacanagem, né? Pô, vocês não me usam, vocês não me aproveitam, eu venho pra cá, faço um campeonato, jogo muito e... 8 jogos, 5 gols, 3 É. assistências de Roma. Eu acho que as federações não deveriam permitir, né? 5 gols. Eu achei que era 6 gols até. Sim. Eu acho que deveria ser um trabalho da CBF ou das federações estaduais de não permitir esse tipo De acordo? de cláusula. Ah, mas é contrato. Mas- Ela vai vigiar tudo que acontece É no que é Na Europa difícil não pode. também, né? Você Teve ter um um ano- ativo teve- seu não jogando existe. contra você. Teve é um ano que complicado não, também, né? teve um ano que a CBF não liberou. Não é pelo que aconteceu com o Merentiel, no Boca Juniors? Que o meteu gol no Merentiel Palmeiras? deu assistência, Certamente. ele com contrato com o Palmeiras, emprestado ao Boca Juniors, deu assistência ao Cavani na eliminação do Palmeiras contra o Boca em 2023? Foi? 2023. É que o Palmeiras já sofreu com isso. Eu acho que o negócio é Não a, tem como dar sorte ao Eu azar. acho que o CBF Palmeiras tá certo, mas eu acho que pro jogador é triste a demais, cara. CBF não deveria permitir. Uma vez que é permitido, uma vez que a regra está posta, tem que seguir, ué, tem que cumprir. Eu lembro que teve Tem um fazer. ano que isso não foi permitido, que foi exatamente no fim do contrato do Pato de empréstimo com o São Paulo. Foi o último ano que a CBF permitiu, no outro ela deixou de permitir e depois voltou a liberar o que o contrato rezava, né? Eu acho que o Palmeiras está na dele, o Palmeiras está correto. É uma pressão muito grande você perder um título com um gol de um cara que é seu, mas pro jogador é sacanagem, E cara. pro esporte, né? Pro público também. A gente queria é o- ver o melhor é o Novo principal Horizontino jogador do contra o Novo melhor Horizontino. Palmeiras, A né? gente vai continuar falando dessa grande final de Campeonato Paulista, todo mundo aqui animado para a final do Campeonato Paulista. Hoje, Palmeiras e Novo Horizontino vai ser tópico, vai continuar sendo tópico do nosso terceiro bloco, mas ainda tem o Leonardo Jardim chegando no Flamengo, o Renato Gaúcho no Vasco da Gama, e você vai continuar com a gente porque vamos para um rápido intervalo, que é rapidão. Daqui a pouquinho estamos de volta, é rapidinho. Rapidinho, né? Já voltamos com o Pantanal nos Esportes para continuar falando com você sobre futebol. Campeonato Paulista finalíssima. Olhando um pouquinho mais os times, Lucas Orione e Palmeiras deve repetir o time que eliminou o São Paulo, a base, né, que vem jogando os últimos jogos, em boa fase, jogando bom futebol, conquistando os resultados, mas que tem simplesmente um dos caras mais caros aí do futebol brasileiro, contratação mais cara também, uma das histórias do Palmeiras, Arias no banco de reservas. Já tem que colocar o cara como titular ou não? Continua esperando, o time está encaixado e ele vai ter que correr para arrumar espaço. Ah, nesse quesito, eu como técnico seria bem conservador, assim, no sentido de que o time que tá ganhando não se mexe, entendeu? É. Por mais que seja uma excelente contratação, um craque, toda a gente viu, principalmente no último Mundial, né, de clubes, o quanto que ele jogou. Na Inglaterra, faltou um pouco, mas a gente quem que sabe joga do bem naquele potencial Overhampton dele. também, né? É complicado. Agora, o time do Palmeiras está muito entrosado, então eu não mexeria. Eu só queria fazer um adendo aqui, rapidinho. Vocês sabem que o Palmeiras está jogando na Arena Barueri porque está reformando o gramado, né? Sim. Eles mandaram o gramado deles aqui para vocês fazerem o cenário? Eu sabia. Eu O achei, nosso estranho, gramado verdinho, viu? eu achei estranho você falar que estava reformando o gramado. Verdinho o gramado aqui, tá? Tá Ó, trocando o piso. tem que comprar uma bola, João. Eu vou comprar uma bola. Trocar passe aqui, ó. Tá trocando o piso da arena. Agradecer a produção. Belo gramado, belo cenário. Obrigado, belo tia Leila, tudo, viu? viu? A produção, belo Agora- tudo, tá de parabéns, todos responsáveis, viu? Falando sobre isso, não demorou demais essa troca, não? Não é tempo demais pra ficar o Demorou. Palmeiras sem jogar no Demorou, Allianz, cara? demorou. Foi um erro de planejamento de alguém ali, né? Porque é muito tempo, cara, pelo amor de Deus. O gramado natural, você troca ele e uma semana depois você já consegue jogar, é rápido pra trocar. Lá que não é nem grama, demora esse tempo todo. Tiveram alguns shows nesse meio tempo. É um prejuízo muito grande pro Ah, o Palmeiras. Bad Bunny foi lá. Canta uma música do Bad Bunny. Ah, Não sabe a música do sei, Bad não Bunny? Conhece, sei falar Lucas? nem o nome do... Alguma música do Bad Bunny? Ele conhece, ele é cantor, pô. Não, pode cantar. Ele é cantor.
Pior que eu não sei de Só não cor, canta mas eu muito igual, conheço. Não, mas se Dá você copyright fizer só esse também. ritmo, todo mundo vai saber, que é a música do Instagram lá, do É, TikTok. exato. Essa aí. Vai ser com você então, Davi? Você que é músico também? Não vai. Ele vai tá, ser. hoje Ninguém ele vai não cantar veio, o Bad hoje ele Bunny? não veio Não. vestido de rapper, né? Se fosse Sandy Júnior, você cantaria, né? O Também não. fatídico dia do Sandy Júnior. Esse tudo, Palmeiras tudo sendo aqui eliminado dentro. da Aí, Libertadores. ele sabe, Sandy Júnior, ele sabe o Sandy Júnior. Sabe? Canta aí. Eu Uma não peguei palhinha. a época do Ah, eu sei a letra, eu não sei cantar. É uma palhinha, cara. Não sei cantar. Pelo amor de Deus, você é muito chato. Canta não aquela sei do cantar. Dig Dig Joy. Dig Joy Popoy. Já que a galera vai se acovardar e não vai cantar nenhuma palhinha de Bad Se você Bunny, quiser que faça Sandy embaixadinha Júnior, Canta aqui, você, outro cara. dia eu faço. compra a bola e você vai... O primeiro dia com bola aqui, você vai fazer baixadinha. Você fala o número. 20? O número que você quiser. 20. Menos de 20 nem Canta você nem o Bad comemora. Bunny aí, cara. Valendo uma pechada lá no Cada. Pô, mas aí eu vou A acertar, segunda, eu né? vou Porque já tem acertar. uma. Eu vou já fazer tem o uma. sorteio, mas aí, tá. Mas e se eu fizer os 20? A pechada é por Aí você vocês? paga. Por você. Aí é por você. E se eu Mas não, é- se não fizer também é Se por mim? você Aí não você fizer, a gente escolhe o prato. Se você fizer, você escolhe o prato. Fechou. Ah, Pra mim, fechou. que ótimo, É justo, não? Ótimo acordo. Acho justo. Acho justo. Ótimo acordo. Davi Navarro, não pode ser um probleminha de ego, não, do cara saindo da Inglaterra, vindo pro Palmeiras, badalado. Melhor jogador de time brasileiro do Super Mundial, acho que a gente pode dizer isso na temporada passada. E começar no banco de reservas? Cara, eu posso estar errado, mas eu não me lembro de problemas de ego com o Arias, né? De o Arias ter algum problema de ego em algum momento, especialmente no Fluminense. Eu não lembro disso dentro do clube. Ele não me parece ser esse cara, né? Que tem problema de ego. Saiu do Wolverhampton porque queria uma visibilidade melhor e veio pro Palmeiras. Acho que é muito natural também a entrada dele em algum momento no time titular. Não sei se vai acontecer hoje. Por mim, já teria acontecido. Acho que o Arias tem que chegar jogando já. Mas Alan eu ou concordo Maurício? com o Lucas também. Hoje tem que sair o Alan, né? Até porque A pela fase do Alan característica, não tá muito... a Fez gol no último característica é mais jogo. parecida. E no Fluminense ele teve algum momento que ele precisou brigar pela posição? Ou ele sempre foi dono da Então, eu posição? também não lembro dele Eu brigando. acho No que começo, desde- no Fluminense. começo Mas eu assim, não vou foi- lembrar com quem, mas ele brigou. Só Não que vou não me era, lembrar. ele não era Mas ninguém no começo- também. Mas aí ele chegou, acho que do América de Cali. É, ele não era ninguém, não era metade do Arias Mas desde que, ele é hoje, o, né? Mas quando que ele o cara- se mostrou Arias, Eu acho aí que não quando o cara precisou. tem problema de egos, ele nem precisa brigar por posição. Pô, qualquer cara que tá brilhando um pouquinho mais que ele acaba aparecendo alguma coisa de contrato, de ele querer um aumento. Esse tipo de notícia acaba surgindo quando o cara tem um ego assim. Eu nunca vi nada desse tipo com o John Arias, né? O que a gente vê dele não parece ter um pouco disso. Volto a dizer, acho que é natural a entrada dele. Por mim já estaria jogando, mas concordo com o Lucas também que é difícil você mexer Você num colocaria time ele como que titular tá já? vencendo. Eu já teria colocado. Já teria colocado. Já teria colocado. E tem Sacado outra o coisa, Alan? pô, ele estreou tem 2 Alan. semanas, né? Estreou tem 2 semanas. 2 semanas. E ele chegou no Praticamente. Palmeiras, tipo, não é qualquer time, né? Ele jogou num time que tá bem organizado há muito tempo, que tem um elenco forte, então é diferente se ele chega num São Paulo, por exemplo. Que, pô, a gente precisa que o Arias jogue de manhã, de tarde e de noite. Ele chegue num No time... gol, Acho se até, precisar, acho até vai, que né? mudou. Quando, No Palmeiras não tem essa No necessidade. momento que ele chegou, Arias apresentado, tinha que sair o Maurício, na minha opinião. É, mas o Maurício no Hoje não campo, tem mais como no sair o campo o Maurício. Maurício garantiu a dele, Nessas né? 2 Exatamente. semanas, o momento do Maurício cresceu. É. E Então. o Alan, que ano passado foi muito bem, que começou bem um ano, caiu. E acho que a característica do Arias e a do Alan são muito mais parecidas, né? Então o time sentiria menos. É uma visão mais nesse direta, sentido. uma troca mais direta, né? Exatamente, é uma troca mais óbvia, né? Mais simples pro treinador também. Exatamente. Mais fácil de fazer. É, então, provavelmente o Arias vai ter uma vida melhor no meio do ano, que o Alan deve ser vendido, pós-Copa do Mundo e tudo mais, mas isso é coisa pra gente pensar. Acho que teria desculpa, No meio ano? um problema de ego, não de ego, né? Mas talvez poderia ter um problema emocional no Alan, por exemplo. De, pô, Se o Alan fosse pro banco, cheguei até aqui, aí na final o cara me tirou, pô, podia ter me tirado antes, podia ter me tirado na semifinal, nas quartas. é. Aí ele esperou a final para me tirar, para pôr do Arias. Acho que isso poderia acontecer. Será que no meio do ano sai Flaco e Alan? É uma possibilidade. Eu acho. Tigrinho? É uma possibilidade. Não, o Tigrinho acho que não sai Tá não. cogitado. Vitor no Roque, eu não sei Chelsea por causa também. Já foi na Europa, não deu muito certo na Europa. Aí, Mas eu acho que é mais fácil o Flaco e Alan. Acho que os dois saem. Né? Aí esses dois, o O Flaco, Flaco tá para sair, praticamente. 60% que sai. O Alan já coloca ali 80% pra mais. Que Eu achava ele deve ser perna de jogador. pau, mas hoje em dia acho ele bom, hein, cara. O Alan Flaco? demorou O para sair Flaco. já, pô. O Flaco, ele Ele tem... ainda vai ser valorizado que provavelmente jogará a Copa do Mundo. Tem um integrante... O Flaco? Sim. Que várzea a seleção da Argentina. O... Atual campeão. Aí, cara. O Caleri tem tinha que ir. Atual integra- campeão, tá? Tem um integrante Caleri que tinha que ir, dessa, né? da nossa bancada, eu não vou falar se tá aqui, se tá lá na rádio, que a gente faz um programa de rádio também, que chamava o Flaco de Fraco Lopes.
É o Eu que já tô chamei o pensando. Flaco de Fraco Lopes. Mas todo mundo já chama ele de Fraco Lopes. Todo mundo, Eu pô. já chamei, Vocês são... não precisa brincar. todo Eu já mundo, chamei cara, o fazer o quê? Flaco de Fraco Lopes. Vocês são loucos. O quê? Ele nunca foi fraco. Como ele é mais não? ou menos. Fraco ele nunca foi. Só que Ele assim... tirou mas o Palmeiras Flaco da já final veio da por Flaco, Libertadores. tá? franzino, magrinho. Taticamente, não vem com esse conversinha fiada pro meu lado, não. Ele não é aquele primor com a bola no pé, mas ele é muito bom de cabeça, Mas taticamente é Em importante. 2022 ele tira o Palmeiras da final da Não Libertadores, sei perde se é um gol muito na bom de cara cabeça contra o assim, Atlético não. Paranaense, sozinho. Neste momento, que esse momento de Mas Fraco Lopes. agora ele tá jogando bola. Não sei se ele era tão bom de cabeça, não. Vocês Realmente era são, fraquinho. vocês são aquele tipo de torcedor que chamava Reinaldo de King Naldo, e quando ele ia mal, ele era horroroso, né? Vocês são esse tipo Não, de torcedor. Reinaldo eu nunca chamei de King Não, Naldo. você nunca foi São Vale me Paulino, né, perdoar. irmão? A única vez que eu chamei o Reinaldo de King Naldo foi quando ele fez o primeiro gol da Chape na Libertadores. O torcedor do Aquele São golaço de falta Paulo, ali, ele o foi torcedor King do São Naldo. Paulo era isso. Quando o Reinaldo ia bem, ele era o King Naldo. Quando ele ia mal, era, meu Deus do céu. Mas é que eu acho que a questão Era- da torcida com vai o ser Flaco pedreiro, não sei é o que quê. ele chegou para ser como um projeto, né? O Palmeiras tinha muito disso. O cara chega, daqui 1, 2 anos ele vai Sim. ser titular. E a torcida já queria precisava de um centroavante O para Palmeiras chegar teve e aquela assumir, né? necessidade de centroavante, o único que tinha era o Flaco, aí sobrava pra ele. É, E o então. Palmeiras planejava ele pra não ser esse cara. E aí ele planejava justamente para no ano passado ser o cara que ele foi. Ele chegou junto com o Luiz 2024 ser o cara Adriano que ou ele chegou depois? Chegou ou Chegou antes? depois, chegou depois. Mas eles ficaram juntos por um período ali, não, ficaram? acho que não. foi. Acho que nem chegaram a Ele, jogar ele juntos. chegou em 22, o Luiz Adriano saiu em 21, Sim. depois da Eu Libertadores. já fiz tudo isso, cara. Já. Ô, rapaz, Já tá aí passando faz rápido tempo, o senhor tempo, hein? Flaco. Já tá aí faz tempo, senhor Flaco. A gente tá falando de rei, King Naldo, essas coisas. Vamos falar do novo rei do Rio de Janeiro, ou rei do Flamengo, Leonardo Jardim, chegando, já desembarcou no Rio de Ih. Janeiro. Que conversinha é essa, hein? Saiu- cara? Esse link Não, pra que fazer você a fez transição, aí. cara, eu Achei que tentei. você ia falar do Renato Gaúcho. Não, de quê, cara? pra fazer a Porque transição ali. rei do Rio era Renato, Romário, Edmundo. É. Eu tinha certeza. Não, que novo você ia rei do falar- Flamengo? Eu tinha certeza que Não. você ia... Não, você falou rei do Rio. Eu pensei que você ia falar do Renato Então eu errei, Gaúcho. era pra falar só do Flamengo. O Bambambam do Flamengo. Rei do agora. Flamengo é o BAP. É o BAP? Não, o Bap é o ditador do É o Flamengo. BAP e o Boto. Os dois? Boto, BAP. É o rei e a primeira corte? O Bap é o ditador do Flamengo. São os que O mandam lá. primeiro-ministro? São os que mandam lá. E o Léo Jardim é o quê? Não vale falar técnico, viu? Não Léo vale ser Jardim é sem- goleiro do Vasco. Leonardo Jardim. Leonardo é pra não o confundir, torcedor tá do certo. Vasco vai ficar zangado. É o Léo general, Jardim é o general. goleiro É o do Peppa. Vasco, cara. Leonardo Jardim. Ele é o general. E aí, Jonato, conseguiu dormir essa noite? Você que não conseguiu dormir na noite passada, pelo que aconteceu com o Felipe Luiz, a Não, sacanagem. cara, podem achar que é mentira, mas eu fiquei... É mentira. Não juro por tudo É que é mentira. mais sagrado, Não é cara. possível. Eu não foi que eu fiquei a noite inteira sem Não dormir. sei se o Lucas acompanhou, Mas eu ele tive falou que não insônia. dormiu de noite. Eu tive insônia. Pelo que fizeram. Fiquei com Ele falou raiva. que perdeu a fé no mundo. Não falei isso. Você falou Falou, isso. não Pra mim, falei. off, você falou que Mentiroso, perdeu a fé no mundo. perdi a fé Ele no me mundo. Não mandou falou, Davi? mensagem de Falou. madrugada Eu falando, nunca Lucas, não tô tive- conseguindo eu dormir, nunca tive cara. fé no mundo, como que eu vou perder fé Ah, no tá. mundo? Ficou Ele me pior mandou uma ainda, então. mensagem de madrugada, tipo, 1h30 da manhã, cara, não tô conseguindo dormir. Eu tava falando Felipe com esse Luiz, senhor ele é aqui, mentira. 1h15. Eu tava falando com ele. Ele no WhatsApp mandando áudio. Tem que ser ataque hacker, né? Eu falei, não é possível que isso é verdade, cara. Não tem como. O cara acabou de meter 8x0. O cara acabou de colocar o time em outra final de campeonato. O cara ganhou 5 títulos em 15 meses. Mas então a cabeça não esfriou, sua opinião é a mesma? Sacanagem essa troca? Não, a demissão e a troca? É uma sem vergonhice. Não existe o que foi feito com o Felipe Luiz. Podem falar que já aconteceu em tal lugar, que já foi feito de tal maneira. O que foi feito com o Felipe Luiz na noite de segunda-feira é uma sacanagem gigantesca. Gigantesca. A gente já falou, Davi já falou, você já falou que quer escutar o Lucas, que ainda não falou com a gente, não falou no nosso microfone aqui no Pantanal nos Esportes. Essa sacanagem, todo mundo concordou, essa sacanagem que fizeram com o Felipe Luiz. Achou sacanagem, tá com a cabeça mais fria, uma boa troca, vai melhorar com o Leonardo Jardim, não vai melhorar, tiro no escuro, enfim, a opinião de Lucas Orione sobre esse caso. Ah, eu acho que a tendência é piorar, porque se a gente olha no retrospecto recente, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo, quando vinha um momento de pressão, troca, aí você tem um momento que dá uma melhora, queda, melhora, queda. O Felipe Luiz, ele conseguiu encontrar um equilíbrio. Eu acredito que por quê? Ele jogou no Flamengo, os caras que estavam ali foram colegas de time dele, então ele tinha uma relação, além de profissional, pessoal com a equipe, e que beleza, estava num momento conturbado? Tava, perdeu para o Corinthians a final da Supercopa, Ele ficou perdeu ano. a Recopa. Teve um mês ruim. É, que eu falei Um mês ontem. conturbado. Mas de se você for 13. ver assim, são títulos. 14. Foram 15 meses bons 14, e 15 um meses mês e um ruim. mês ruim.
E os outros, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, E as finais que ele perdeu, Libertadores. ele proporcionou o time estar nessas finais, porque ele ganhou A os títulos. torcida é culpada, os flamenguistas vão ficar bravos comigo, mas eles são culpados também disso que está acontecendo com o time deles. Porque no, Exageradíssimo. E no não é 8 só a a 0 demissão estavam do- gritando, time Não é sem só a demissão vergonha. do Felipe Luiz, tem a demissão do Felipe Luiz, saída do Rodrigo Caio, instabilidade ali, já tem rixa, treta entre o presidente e o diretor, o BAP Tá de e parabéns o Boto. tá de parabéns o Rodrigo Caio, viu? Postura. Não concordou com o que foi feito, pegou a linha dele e foi embora. Rodrigo Caio que é um baita nome no mercado, inclusive. Não sei se ele vai fazer parte da comissão do Felipe Luiz, se tem algum planejamento, Provavelmente. mas né? é que ele é treinador de bola parada, que é novidade no futebol. No ataque e tudo, na baita defesa. aquisição para... O Rodrigo, que Pra não os era times. da comissão do Felipe, era da comissão fixa do Flamengo. Ele não concordou com o que foi feito e pediu demissão. E assim, não tem como esperar uma coisa diferente do Rodrigo, né? Eu falei isso a algumas pessoas ontem. Um cara que numa semifinal de Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, ele tira um cartão do seu adversário, que Conseguiu ser tiraria o cara do segundo jogo, e fala, não, ele não fez falta em mim, pode tirar o cartão amarelo dele. Então assim, você pode esperar várias coisas do Rodrigo Caio, mas retidão, caráter, ele tem. Não tem como isso, não tem como tirar dele, né? Um cara que faz aquilo num jogo de futebol, você não vai esperar uma coisa diferente do que ele fez agora, de pedir demissão por não concordar com a maneira que foi feita. Eu acho que assim, se em dezembro, naquele imbróglio da renovação, o Flamengo falar, vai com Deus, não te quero mais. Acontece. Beleza, mas do jeito que foi feito na segunda-feira foi uma cretinagem. E o Renato Gaúcho no Vasco da Gama? Anúncio oficial, Renato Gaúcho, que foi namorado pelo Vasco da Gama há um tempão, umas 3, 4 propostas aí para contratar o treinador, finalmente conseguiu. Foi na terceira. A insistência do Vasco, ok, mostrou ali convicção no que ele queria, foi atrás, recusou, tentou uma nova proposta e contratou o jogador. Agora tem que ver se não foi uma loucura, né? Se foi uma primeira proposta, aumenta Um para milhão, segunda, segunda aumenta proposta, para 1,5 milhão, terceira. Tem segunda- que ver se não foi terceira, uma loucura 3. financeira. Eu acho que pro curto prazo é uma boa contratação do Vasco. A gente já comentou O sobre Renato isso aqui, funciona né? assim, né? No curto O prazo. Renato, Trabalho já é, mais o Renato já extenso. Tá não meio no dinizismo já, né? Tem o prazo de validade, o renatismo tá mais ou menos assim. vai. Em agosto a gente tem o Renato saindo do Vasco. Não, acho que até o fim do ano ele vai É isso que você funcionar. quer dizer? Não, Ele tem até- contrato até o fim de Eu 2026. acho que até o fim, o contrato foi perfeito, então até o fim do ano ele funciona. Até o fim do ano ele funciona? Ano que vem arruma outro. Vai funcionar, Lucas? Ah, vamos ver, o Renato tá na terra dele, né? No Rio de Janeiro, onde ele joga seu futevôlei, onde ele frequenta as praias, toma seu sol. Então isso pode fazer com que ele fique bem humorado e vá para o CT querendo ajudar o Vasco, né? E a torcida do Vasco, eu gosto da torcida do Vasco, cara. Ainda que eles são simpatizantes da torcida do Palmeiras, eles... eu acho o torcedor raiz, assim, o cara Uma que vai lá no baita São torcida, Januário, são fanáticos, sabe? Diferente da torcida do Flamengo, por exemplo. Então eu O cara acho já que chega isso... arrumando problema já. velho. Eu acho que isso pode ajudar, né, o Renato a ter a torcida do lado dele, o pessoal apoiar e fazer esse time jogar, porque se depender do time em si, vai ser um pouco complicado. Importante a fala do Lucas, Davi, porque o último trabalho do Renato acabou porque ele não aguentou mais torcedor. Os inteligentes da internet, Um tipo de torcedor. os inteligentes da internet, alguns torcedores, comentaristas, enfim, a pressão, né, da internet, A do chatice, jornalismo aquela sem esportivo, a graceira. questão tudo Assim, mais. uma desculpinha também que desliga Então, o celular, o Vasco, irmão, ele não aguenta é ter mais gente na internet, desliga pressionado que celular, o próprio Fluminense? Como que vai funcionar isso? Tem que O ver Vasco como ele que tem é mais o- pressão que o Fluminense. Como que Cara, é a eu mídia acho que- digital do Vasco, né? Pra mim, essa desculpa do eu vou sair porque eu não aguento mais os inteligentes na internet. Desliga o celular, bloqueia os caras, pô. Você não aguenta ver as postagens no Eu Twitter, não vou tu vai lá e mandar o bloqueia que cada um Vasco. pensa, mas um cara consagrado igual o Renato, como jogador, treinador, ligar para a opinião de internet é Ah, sacanagem não, isso também. aí não. Ele saiu porque ele não queria mais, pô. Tava afim. Tava cansado, foi embora. Isso É aquilo que eu falei essa aquele desculpa dia não aqui, cola. cara. O negócio da opinião da internet hoje, ela difere muito da opinião do bar, da opinião da praça, da opinião do ônibus. Hoje o cara que tem um engajamento bom na internet, ele dita tendência, ele é formador de opinião. Então o trabalho do Mas você cara acha fica que dificultoso, cara. Isso foi pro estádio? Eu não Ah, via isso no vai, estádio do cara, Fluminense. Não, vai. acho que Não, é a não minoria. tô falando ainda. se vai. Vai. Eu acho que não foi. A do estádio do minoria. Fluminense. Eu Não, vi isso vai no um estádio do pouquinho, Fluminense. mas é a minoria. Eu A não vi minoria. isso no estádio do Fluminense. E na internet, não é igual no bar. Pô, no bar você vai lá, o cara tá lá, não tem o que fazer, você não tem como fugir dele. Na A internet, internet você pode só. Odeia Dá uma o briga. Neymar da Silva Santos Júnior. A internet odeia o Neymar. Você vê isso no estádio? Sim. Não.
Sim, nas torcidas adversárias. Não, mas é adversário. Ah, mas é Ah, adversário. mas pô, na Se Santista, for jogar o- A internet Santista não odeia o Neymar. Se pô. for jogar o Cristiano Ronaldo contra o Manfrinópolis, eu vou Não, mas chegar isso- à a terceira internet- Eu não geração acho que a do Cristiano internet Ronaldo. odeia o internet Neymar santista também, não não. odeia o Uma Neymar. A parte. internet odeia o Neymar. Uma parte só. Mas Eu acho torcida que e estádio é é meio diferente. dividido. Você Eu vê o acho cara que chegando, é recepcionado e Eu tudo acho mais. que na questão tem do a Neymar, festa, tem tudo. é quem não gosta dele mesmo. Inclusive com lesão do Rodrigo, hein? E aí, Neymar, será que agora tá mais fácil para ele vir para a Copa? Eu vou falar o que a gente falou ontem, que eu acho que tá mais fácil, mas tem gente na frente dele. E vou repetir, para mim é um crime se o Ryan não for testado nessa próxima convocação. Você falando do Neymar, a gente vai finalizando o nosso Pantanal nos esportes do jeito que você tá acostumado, né? Todo dia o João Neto fala do Neymar, mas eu confesso que eu que puxei Não ele. foi eu pro que falei do assunto. Neymar, senhor. A gente vai se despedindo de você, agradecendo demais o João Neto, ao Lucas Dorileu. Foi bem, Lucas, você é Lucas fera, hein? Dorileu, obrigado, viu? O Lucas, da família. Lucas Orione, Lucas Orione. Ela ganhou o sobrenome. Davi né? Navarro, que também tem um sobrenome forte, e eu, Manfred Oliveira, agradecemos você pela sua companhia nesta manhã. A gente se vê às 11h30 de quinta-feira, amanhã. Te espero aqui no Pantanal dos Esportes de novo. Tchau!